Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, amados. Hoje que a igreja celebra o 32º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a falar do dom total que nós devemos ser, especialmente no seio da igreja. E é esse o tema da liturgia de hoje. E para participarmos dignamente dos sagrados mistérios, vamos lembrar os pecados praticados durante essa semana e, humilhados, vamos suplicar o perdão e a compaixão do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculo do corpo do Espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: "Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber." Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: "Por favor, traz-me também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte." Elias disse: "Não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-me-o aqui. Depois prepararás o resto para ti e o teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e o seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Oh, minha alma louva ao Senhor, oh, minha alma louva ao Senhor. Oh, minha alma louva ao Senhor, oh, minha alma louva ao Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos,
Dá pão aos que têm fome e liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva o Senhor, ó minha alma, louva o Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário, como sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez, para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelista São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Estes deitaram o que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por esse Santo Evangelho, perdoai-nos. Antes de iniciar a homilia, quero saudar os membros do Paraclube Boinas Verde, que hoje celebram 26 anos de existência. Que Deus continue abençoando a vossa fraternidade, a vossa convivência, e continue o Espírito infundindo nos vossos corações o desejo de continuar fazendo bem, promovendo a fraternidade entre os homens, e que é esse o intuito de qualquer organização, né? Promover a fraternidade, a amizade, a convivência e fazer o bem aos irmãos. Então que olhando para os 26 anos, possam olhar para o futuro e pedir a Deus que continue fazendo bem a partir de agora. A missa também é pelas almas dos membros, né? Não é só pelos vivos, mas também por aqueles que já partiram desta vida para outra. Amados, hoje a liturgia nos convida a olhar para 2 viúvas, né? 2 viúvas, uma viúva de Sarepta e uma viúva que estava no templo. Provavelmente a viúva de Sarepta era uma mulher dos povos gentios, né? Porque era uma cidade, Sarepta situa na Jordânia, não era um território judeu.
e provavelmente é o Deus daquela mulher era Baal, não era o Deus que os judeus adoravam, Javé. E, claro, o profeta está mostrando um contraste entre o Deus verdadeiro e Baal, nessa história que é apresentada no livro dos Reis. A mulher de Sarepta, a viúva de Sarepta, está nas portas da cidade colhendo lenha. E aquela lenha ela ia fazer um pãozinho, um pãozinho para si e para o seu filho. E ela somente tinha, o próprio texto diz que ela só tinha um bocadinho de farinha para fazer um pãozinho. Ela disse depois, ela mesma diz ao profeta que pede a ela água e depois pede um pãozinho. Ela diz ao profeta, assim como o teu Deus vive, eu só tenho um bocadinho de farinha e um pouquinho de óleo. Vou fazer um pãozinho para o meu filho e logo depois vamos esperar a morte. Ou seja, aquela região estava afetada pela seca. A gente hoje em dia não sabe muito mais o que é isso, porque a logística de distribuição de alimentos leva comida de um lugar para outro, a logística de transporte e distribuição, que hoje a gente pode comer as frutas do Chile, que tem o clima parecido com essa região nossa aqui, podemos comer as mangas do Brasil, podemos comer as tâmaras da Califórnia e assim por diante. Ou seja, tem uma abundância de alimento oferecido para qualquer tempo, escassos ou de abundância. E isso graças a Deus, à Revolução Industrial e aos desenvolvimentos que houve especialmente no meio de transporte. Essa mesma nossa região de onde eu venho, é uma região também profundamente afetada pelas secas, o ano passado choveu maravilhosamente bem, mas já não chovia por 11 anos, nenhum reservatório enchia em 11 anos, ou seja, se essa seca tivesse sido na mesma década de 30, 40, quando meu pai, por exemplo, era criança pequenina, a população toda tinha morrido de fome, essa seca de 11 anos. Então, essa era a realidade. Com a seca, ela não podia plantar nenhum couve para fazer uma sopa. Então ela dizia, depois que eu comer, vou morrer, eu e o meu filho. E, claro, o profeta diz, primeiro você faz um pão para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. E dá a profecia, a farinha não vai acabar da sua jarra e o azeite não vai acabar da sua motolia. E claro, a mulher confia na palavra do homem de Deus, confia na palavra de Elias, e na sua confiança Deus providenciou para ela, até o dia que choveu de novo, farinha e azeite sem nunca faltar, para ela, para o profeta e para o seu filho. Jesus está no templo hoje, e para localizarmos, eu tenho falado sobre isso no Evangelho de São Marcos. Esse acontecimento está dentro da última semana do Evangelho de São Marcos, onde descreve dia por dia a última semana de Jesus em Jerusalém, Esse acontecimento foi na terça-feira, depois de Jesus ser questionado por todas as autoridades, pelos anciãos do povo, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. Jesus é questionado por todo mundo. Finalmente Jesus está tranquilo dentro do templo, próximo ao local do tesouro,
onde era entregue as ofertas. E ali Jesus está com os discípulos. Jesus observa a gente que dava quantidades avultosas, né? E era muito interessante que tinha o costume de tocar o trumpet, mas também se dizia que o formato da caixa onde eram colocadas as moedas também era em forma de trompete. E notavam, claro, os que davam grandes quantidades para incentivá-los a dar mais, né? E também porque eles eram elogiados pelo povo. Mas Jesus já tinha dito aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que vivem explorando as mulheres mais vulneráveis, que eram as viúvas. E agora Jesus nota que aquela viúva vem e coloca uma quantidade de dinheiro que era quase insignificante do ponto de vista do mundo. Talvez ela tivesse doado 50 centavos ou talvez 40 centavos. Era uma quantidade muito pequenina. E Jesus disse aos discípulos: aquela viúva doou mais que todo mundo. Claro, os discípulos ficaram maravilhados, como é que aquela mulher que doou tão pouco, doou mais que todo mundo. Bem, para aquela mulher, ela poderia simplesmente ter ido lá, ela colocou 2 moedas, ela podia ter colocado uma para Deus e ficado com a outra. Ela dizia: bem, com essa outra moedinha eu posso comprar, nem que sabe, um biscoitinho para comer e matar a minha fome, matar a minha necessidade. Mas ela foi no templo e ela doou tudo. Aquela doação de tudo significa que a mulher não retém nada para si. Ela tem um coração completamente generoso que expressa a sua fé. É uma fé que nada retém, mas uma fé que se doa inteiramente. A curiosidade é que vocês lembram que algumas semanas atrás, Jesus está a caminho de Jerusalém e vem um senhor, né, diante de Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o que foi que ele fez? Diz que a face dele desabou, e ele foi embora triste. E o Evangelho diz: porque tinha muitos bens. Ou seja, ele estava com o coração apegado aos bens e não era capaz de desfazer-se dele. Ou seja, era impossível para ele ser completamente generoso com Cristo, que convidou-o a ser discípulo, ao seguimento, mas também grande dificuldade de desfazer daquilo tudo o qual ele estava apegado e agarrado. Aquela mulher pobre viúva, ao contrário, ela não tinha nenhum apego a nada, nem aquilo que podia representar tudo que ela possuía. Ou seja, ela está completamente desapegada, completamente livre, por isso pode ser completamente generosa para com Deus. E Jesus aprecia essa atitude. Qual é a atitude? Primeiro, a atitude de apego à riqueza, aos bens deste mundo. Por quê? Porque a gente costuma dizer que o dinheiro é uma faca de 2 gumes. Enquanto ela é uma comodidade,
né? Você sabe que o dinheiro em si, ele não tem um valor definido, né? O dólar vale tanto, a libra esterlina vale tanto. Isso vai depender da capacidade que o governo tem de administrar o seu país. Então a moeda tem valor, perde o valor. Nesse momento, por exemplo, a moeda da Venezuela, para você comprar um pão, precisa de um pacote de dinheiro desse tamanho, né? Então por quê? Porque o dinheiro em si perdeu todo o seu valor. Então o valor do dinheiro em si não depende do dinheiro, mas depende vamos dizer, de como a instituição, o Banco Central, conseguiu manter aquele dinheiro com o valor que é mais ou menos suposto ter, já que o dinheiro muda de valor todos os dias, vale mais ou vale menos em comparação com outras moedas. Mas, como comodidade, o dinheiro, ela tanto pode fazer o bem, né, que é o resultado do teu trabalho, é o resultado daquilo que vocês fazem, mas também o dinheiro oferece sérios perigos. Qual o perigo que o dinheiro oferece? De você ter um coração apegado e só querer acumular, de ser avarento, de ser egoísta, de ter o desejo constante no coração de acúmulo e, pior ainda, adquirir para si poder e fama e desprezar os outros. E, pior de tudo, esquecer o próprio Deus e fazer-se Deus, você mesmo, que é o grande perigo. Então, Jesus aprecia, em primeiro lugar, a capacidade daquela pobre de estar desapegada do dinheiro. Segundo, a generosidade do seu coração. Terceiro, o desejo de ter em Deus o seu tudo. O tudo dela não é o que ela possui para viver, o tudo dela é Deus. E essa que é a diferença radical. No coração daquela mulher, Deus é o seu tudo, meu Deus e meu tudo. Então, olhando para cada um de nós hoje, o que Deus espera é exatamente essa atitude de coração que está pronto a servir ao Senhor livremente, desapegado e com um coração generoso para com Ele e para com os irmãos. Essa atitude que espera e essa atitude que nós devemos ter. Então, amados, era isso que eu queria partilhar convosco. Eu espero que a gente pense e repense, que às vezes a gente vai deixando o tempo passar, a vida vai passando e a gente não pensa sobre isso, mas é preciso parar, meditar e buscar o verdadeiro discernimento. Profissão de fé, todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos. Irmãos e irmãs em Cristo, tal como a farinha da viúva de Sarepta, a graça de Deus nunca se esgota. Peçamos-lhe pela Igreja, pelos mais pobres da terra, dizendo humildemente: dai-nos, Senhor, um coração generoso. Pela Igreja que recebeu como missão o encargo de se preocupar com os mais pobres, como Jesus Cristo, o Salvador, oremos. Pelos países menos ricos deste mundo, pelos responsáveis da política e da economia e pelos que pensam nos que nada têm, oremos. Pelas viúvas, pelos órfãos e indigentes, por aqueles a quem falta o necessário e pelos que dão tudo o que possuem, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração generoso. Pelos que estão doentes e aflitos, em especial aqueles que em nossa casa estão doentes, conforme a lista, para que através de nós sintam a mão consoladora de Jesus, oremos. Pelos que foram membros da nossa comunidade paroquial, em particular por quem oferecemos a Santa Missa, conforme está na lista, para que o Senhor nos acolha na sua misericórdia. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração generoso. Deus de infinita bondade, que sois o dom mais precioso dado aos homens, abri as nossas mãos, aos que têm fome, e os nossos corações àqueles que choram por não terem amor, nem pão, nem fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O canto do ofertório encontra-se na página 62. Salve, Senhor. Página 62.
Neste dia em que a liturgia da palavra nos desafia a dar tudo com a confiança da fé na providência de Deus, trazemos ao altar os frutos da época, de modo a que também a nossa generosidade dê fruto. Em dinheiro e lançamo-las na capa de São Martinho, através das mãos da viúva do Evangelho. Neste gesto, queremos lembrar, sobretudo, o próprio Jesus, que se oferece todo a nós. Só Deus merece que nos ofereçamos inteiramente a Ele, tal como Jesus o faz por nós. Apresentamos as castanhas, que são como que friorentas agasalhadas em roupas espinhosas e flanelas macias. E deste modo, as castanhas recordam-nos a capa que São Martinho cobriu e protegeu o corpo frio e trêmulo daquele que encontrou no caminho. Neste gesto, queremos oferecer a nossa disponibilidade para cuidar de cada pessoa que Deus põe no nosso caminho. Apresentamos o pão que nos lembra esse pedaço de pão que outra viúva, a de Sarepta, deu ao profeta Elias, mesmo se era o único alimento que tinha para si e para seu filho, e ambos já às portas da morte, que nunca nos falte o pão de cada dia sobre a mesa, que nunca nos falte o pão da Eucaristia, o pão da vida que alimenta a nossa fé. Apresentamos o vinho. Pelo São Martinho, os produtores provam seu vinho. É o vinho da alegria e da festa. É o vinho da mesa da abundância e da partilha. Que este vinho novo seja fonte da nossa comunhão e de alegria da nossa fé, que se derrama por toda a parte. Orai, amigos, para que este sacrifício, que é meu e é vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Deus fiel, Pai de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda parte, porque nos deste o vosso Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres e humildes, os doentes e os pecadores,
aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. Com a sua ação e a sua palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e olhais com solicitude para todos os filhos. Por isso, com os anjos santos, vos louvamos e bendizemos, e proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo. Na hora que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade
em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servos cujos nomes estão diante do altar e que nós recomendamos durante este mês de novembro, quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes colocamos no altar. Sobretudo, neste momento, queremos recordar, Pai Santo, aqueles que foram membros dos paraquedistas. Queremos recordar também aqueles que foram membros da Sociedade Santo Nome e da Confraria da Senhora do Rosário. E de todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. E tende misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires, São Martinho de Tours e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Agora confiantes, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cair em tentação, livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz do Cristo. Paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que a igreja e minha morada a dizer uma palavra solícita. E o canto da comunhão encontra-se na página 63. Em Jesus, o pão da vida. Página 63.